A maior honra do antigo Egito não era conquistada com a guerra nem com o poder. Era paga com uma filha. Mas por que essa honra se parecia tanto com uma condenação? Porque as meninas escolhidas nunca retornavam. Porque o templo exigia silêncio absoluto das famílias que recebiam a bênção. A esposa de Deus não foi apenas um símbolo religioso. Foi uma instituição projetada para controlar corpos, linhagens e riqueza. Enquanto o povo via devoção, o templo ocultava medo, violência e uma verdade proibida. O que realmente acontecia por trás dos muros sagrados? E por que, para muitas, ser escolhida era pior que morrer? A história de Merit expõe o segredo que o Egito preferiu enterrar. Merit tinha 14 anos quando os sacerdotes do templo chegaram à sua casa. Não houve celebração, não houve alegria real. Apenas um silêncio tenso que ninguém ousava quebrar. Sua família sabia o que aquela visita significava. Ser escolhida como esposa de Deus não era uma decisão, era uma ordem. A honra prometida não pertencia a Merit, mas à sua linhagem, aos acordos políticos e às dívidas invisíveis entre o templo e as elites locais. Em troca de uma filha, a família obtinha proteção, prestígio e favores que asseguravam sua sobrevivência em uma sociedade governada pelo poder religioso. Desde esse momento, Merit deixou de ser uma pessoa. Seu nome foi apagado dos registros familiares e substituído por um título sagrado. Seu passado, sua infância e qualquer vínculo emocional foram considerados impuros. O templo não precisava de indivíduos, precisava de símbolos obedientes. Merit foi separada de sua mãe sem despedidas, porque o choro era visto como falta de fé. O silêncio era a primeira lição que devia aprender. Ao cruzar as portas do templo, Merit entrou em um mundo onde tudo era regulado. Suas roupas foram trocadas por túnicas idênticas às de outras meninas escolhidas. Não havia espelhos, porque a identidade pessoal era um perigo. Os horários, as refeições, os passos e até a forma de respirar eram ditados por normas que ninguém explicava, mas todas obedeciam. O templo não castigava com golpes visíveis, castigava apagando a vontade. Os sacerdotes repetiam uma ideia uma e outra vez. Merit já não pertencia ao mundo dos humanos, pertencia ao Deus. Mas na realidade pertencia ao sistema que utilizava a religião para sustentar o poder econômico e político do templo. Cada esposa de Deus era uma peça dentro de uma estrutura que acumulava riqueza, terras e autoridade, enquanto o povo acreditava estar honrando o divino. Merit compreendeu muito cedo que a honra prometida era uma jaula. Não podia perguntar, não podia lembrar, não podia imaginar um futuro fora desses muros. Sua vida anterior havia sido oficialmente declarada inexistente. E assim, sem violência explícita, sem sangue nem gritos, o templo conseguiu o que precisava. Uma menina convertida em propriedade sagrada, preparada para obedecer sem questionar. O templo não era apenas um lugar de culto. Era o coração do poder real. De suas salas interiores, administravam-se terras, assinavam-se alianças e decidia-se o destino de regiões inteiras. O sumo sacerdote não atuava como um guia espiritual, mas como um governante invisível, cuja autoridade não podia ser questionada. Sua palavra era apresentada como a voz do Deus, e opor-se a ela equivalia a desafiar o sagrado. Para as esposas de Deus, este sistema se manifestava em regras absolutas. Não podiam sair do recinto, não podiam manter contato com o exterior e não podiam falar entre si sem supervisão. O isolamento não era um castigo, era uma ferramenta. Ao romper qualquer vínculo prévio, o templo garantia que a única lealdade possível fosse para com a instituição. A obediência não era imposta com violência direta, mas com dependência total. O templo funcionava também como um centro econômico. Recebia oferendas constantes, acumulava grão, linho, metais preciosos e escravos. As esposas de Deus
apresentadas ao povo como figuras sagradas, legitimavam esse fluxo de riqueza. Sua presença convertia qualquer transação em um ato divino. Assim, a religião transformava-se em uma desculpa perfeita para sustentar o poder material do templo. Dentro deste sistema, o medo era cuidadosamente administrado. As normas nunca eram explicadas por completo. As consequências de quebrá-las eram insinuadas, mas raramente mostradas. Algumas mulheres simplesmente deixavam de estar presentes. Ninguém perguntava por elas. O silêncio coletivo mantinha a ordem. Cada ausência reforçava na obediência das demais. Merit observava como o templo eliminava qualquer rastro de individualidade. Todas vestiam igual, moviam-se igual e rezavam com as mesmas palavras. Não havia espaço para a dúvida nem para o pensamento próprio. O templo não precisava de fé, precisava de controle. E esse controle era exercido através da rotina, da vigilância constante e da ideia de que tudo estava decidido pela vontade divina. Com o passar do tempo, Merit compreendeu que o templo não protegia o Deus do mundo, mas o poder do templo perante o mundo. As esposas de Deus eram o rosto visível dessa estrutura. Enquanto o povo via a santidade, dentro dos muros, construía-se um sistema frio e calculado, projetado para durar séculos sem ser questionado. Nem todas as esposas de Deus ocupavam o mesmo lugar dentro do templo. Embora diante do povo parecessem iguais, no interior existia uma divisão clara e silenciosa. Algumas provinham de famílias reais ou de linhagens próximas ao poder. Para elas, a vida no templo oferecia privilégios visíveis, melhores aposentos, menos tarefas físicas e uma presença pública cuidadosamente controlada. Eram mostradas como símbolos de pureza e legitimidade política, peças úteis para reforçar alianças entre o templo e a realeza. Mas a maioria não pertencia a essa elite. Eram jovens como Merit, entregues por famílias comuns, sem influência nem proteção real. Para estas mulheres, o título sagrado ocultava uma realidade muito distinta. Sua vida cotidiana era marcada pelo trabalho constante e pela obediência absoluta. Passavam longas horas tecendo linho, preparando oferendas e mantendo os espaços rituais. Seu esforço sustentava a economia do templo, embora sua existência permanecesse invisível para o exterior. Essa divisão não era expressa abertamente. Não havia patentes oficiais nem declarações explícitas. O controle era exercido através de gestos, olhares e designações silenciosas. Cada mulher aprendia rapidamente qual era seu lugar. Perguntar ou mostrar inconformidade só trazia consequências. O templo garantia que a rivalidade e a comparação substituíssem a solidariedade. Assim, qualquer possibilidade de união desaparecia antes de se formar. As esposas de Deus de origem nobre serviam como fachada. Sua imagem pública fazia crer que o cargo era uma honra desejada e respeitada. Enquanto isso, as demais sustentavam o funcionamento real do sistema. O templo precisava de ambas as figuras: a visível, que legitimava o poder diante do povo, e a invisível, que o mantinha em funcionamento por dentro. Merit compreendeu que a santidade proclamada não protegia todas igualmente. A pureza não era um estado espiritual, mas uma etiqueta manipulável de acordo com a origem e a utilidade de cada mulher. O templo não buscava devoção, buscava eficiência. E nessa lógica, algumas esposas de Deus eram símbolos intocáveis, enquanto outras eram recursos substituíveis. Essa dupla face do culto revelava a verdadeira natureza do sistema. Não existia igualdade diante do Deus. Só existia o valor que cada mulher agregava ao equilíbrio de poder do templo. E esse valor podia mudar, desaparecer ou ser esquecido sem deixar rastros. O controle do templo não se sustentava apenas com normas e isolamento, mas com um sistema psicológico projetado para quebrar qualquer resistência interna. As esposas de Deus eram observadas constantemente.
Cada gesto, cada palavra e cada silêncio podia ser interpretado como um sinal de obediência ou de dúvida. Não existia intimidade. Inclusive, os pensamentos pareciam perigosos em um lugar onde tudo era vigiado. O templo fomentava de forma deliberada a competição entre as mulheres. Pequenos privilégios, mudanças de tarefas ou simples reconhecimentos eram utilizados para gerar desconfiança. Ninguém sabia quem podia estar informando os sacerdotes. Assim, o medo substituía a confiança. Falar demais era arriscado, mas calar também podia levantar suspeitas. O equilíbrio era impossível e essa incerteza mantinha todas sob controle. Nebet desempenhava um papel central neste sistema. Não era uma sacerdotisa a mais, mas a figura encarregada de impor a disciplina interna. Sua autoridade não provinha da força física, mas do medo que inspirava. Era ela quem transmitia as ordens, quem corrigia comportamentos e quem decidia quando uma falta merecia atenção especial. Sua presença bastava para impor silêncio. As esposas de Deus aprendiam a baixar o olhar quando Nebet entrava em uma sala. Algumas mulheres desapareciam sem explicação. Não havia castigos públicos, nem advertências claras. Simplesmente deixavam de ocupar seu lugar nas tarefas diárias. Ninguém perguntava por elas. Perguntar significava expor-se. O vazio que deixavam era a mensagem. Cada ausência reforçava a obediência do resto, lembrando-lhes que o templo tinha o poder de apagar uma vida sem deixar rastros. Merit entendeu que o terror mais efetivo não era o castigo visível, mas a ameaça constante. Viver sem saber que a ação podia ser considerada uma falta era uma forma de prisão mental. O templo não precisava de grilhões. Havia conseguido que cada esposa de Deus se vigiasse a si mesma. Com o tempo, o medo se convertia em rotina. A ansiedade permanente era aceita como parte da devoção. O sistema funcionava porque não deixava espaço para a reflexão. O controle psicológico era total. E nesse ambiente, a fé já não era uma crença, mas uma ferramenta para sobreviver. O dia a dia das esposas de Deus era marcado pelo trabalho constante. Do amanhecer ao anoitecer, suas mãos não descansavam. A tecelagem do linho ocupava grande parte de suas jornadas. Aquele linho, apresentado como oferenda sagrada, era na realidade um dos bens mais valiosos do templo. Era utilizado para o comércio, para o pagamento de favores e para fortalecer a riqueza acumulada pelos sacerdotes. O caráter religioso do trabalho servia para ocultar seu verdadeiro propósito econômico. Durante os festivais, o templo mostrava uma imagem muito distinta ao povo. As esposas de Deus apareciam vestidas com túnicas impecáveis, caminhando em procissão entre cânticos e aromas de incenso. O povo via devoção e sacrifício. Não via o esgotamento, nem as jornadas intermináveis, nem a estrita vigilância que precedia cada cerimônia. Tudo estava cuidadosamente calculado para manter a ilusão de santidade. As oferendas apresentadas ao Deus seguiam um ritual preciso. Alimentos, bebidas e objetos valiosos eram colocados diante das estátuas sagradas. No entanto, Merit logo compreendeu que o Deus nunca consumia nada. Após os rituais, as oferendas desapareciam discretamente e retornavam aos armazéns do templo. Nada era desperdiçado. Tudo tinha um destino humano. A fé do povo alimentava diretamente o poder material da instituição. Essa farsa se sustentava graças ao silêncio. As esposas de Deus não podiam falar do que viam. Qualquer tentativa de questionar os rituais era interpretada como uma falta grave. O templo não precisava convencê-las da verdade. Só precisava que não a revelassem. A repetição constante dos ritos acabava por normalizar a mentira. Merit começou a entender que o Deus não era o centro do sistema. O verdadeiro centro era o controle. O trabalho forçado, apresentado como serviço divino, mantinha as mulheres ocupadas e exaustas. O cansaço era mais uma ferramenta.
Uma mente esgotada questiona menos, obedece mais e aceita a rotina como destino. Assim, a religião se convertia em um teatro perfeitamente organizado. Cada gesto tinha um propósito, cada oração uma função prática. Enquanto o povo venerava o sagrado, o templo reforçava seu domínio econômico e político. E as esposas de Deus, presas entre a fé imposta e a realidade cotidiana, sustentavam com seu esforço uma mentira que nunca haviam escolhido. As convocações noturnas não seguiam um calendário fixo. Chegavam sem aviso, como mais uma prova de obediência. Quando o nome de uma esposa de Deus era pronunciado ao cair da noite, não havia perguntas nem desculpas. A escuridão envolvia o percurso pelos corredores do templo, e cada passo lembrava que aquilo não era uma honra, mas uma obrigação sagrada que não admitia resistência. A audiência era apresentada como um ato ritual, cuidadosamente revestido de solenidade. Os sacerdotes falavam em nome do Deus, utilizando uma linguagem que anulava qualquer possibilidade de réplica. Tudo estava disposto para que a mulher aceitasse o que ocorria como uma manifestação da vontade divina. A religião convertia a violência em mandamento, e o mandamento em destino inevitável. Merite compreendeu que o propósito dessas audiências não era espiritual. Era um mecanismo de controle absoluto. O templo precisava lembrá-las que seus corpos não lhes pertenciam. Cada encontro reforçava a ideia de que a desobediência não era apenas uma falta, mas uma heresia. O medo não provinha unicamente do ato em si, mas da impossibilidade de nomeá-lo, de explicá-lo, de denunciá-lo. O ritual era projetado para quebrar qualquer referência humana. A iluminação tênue, os cânticos e o uso de símbolos sagrados criavam uma atmosfera na qual a realidade se distorcia. A dor e o submetimento eram reinterpretados como sacrifício. Para sobreviver, muitas mulheres aprendiam a se dissociar, a separar sua mente de seu corpo. O templo não via essa ruptura como um problema, mas como um sinal de sucesso do sistema. Depois da audiência, não havia consolo nem acompanhamento. As esposas de Deus retornavam a seus aposentos como se nada tivesse acontecido. O silêncio era obrigatório. Qualquer sinal de sofrimento era interpretado como fraqueza espiritual. O sistema castigava não só a rejeição, mas também a memória. Lembrar era perigoso. Merit entendeu que essas audiências eram o núcleo mais sombrio do culto. Não eram exceções, mas parte de uma estrutura estabelecida. O templo as justificava como atos necessários para manter o equilíbrio divino. Desse modo, a violência ficava protegida pela fé, e quem a exercia se apresentava como simples intermediário do Deus. Com o tempo, a repetição dessas experiências deixava marcas invisíveis, mas permanentes. O medo se convertia em costume, e o costume em resignação. O templo não buscava destruir as esposas de Deus de imediato. Buscava algo mais eficaz: quebrá-las sem deixar provas visíveis, garantindo que continuassem funcionando dentro do sistema sem questioná-lo. Um dos aspectos mais vigiados dentro do templo era o controle absoluto do corpo feminino. A virgindade não era entendida como uma condição pessoal, mas como um recurso sagrado que devia ser preservado e verificado. O templo temia qualquer elemento biológico que escapasse ao seu controle, e o sangue se tornou uma obsessão silenciosa, não por motivos espirituais, mas pela ameaça que representava para o relato sagrado. As esposas de Deus eram submetidas a inspeções regulares. Essas práticas se justificavam como rituais de purificação, mas na realidade funcionavam como mecanismos de vigilância. Qualquer sinal considerado anômalo despertava suspeitas. O corpo feminino era tratado como um território que devia ser monitorado, corrigido e, se necessário, castigado. A biologia era percebida como um risco para o sistema. Taya, uma das mulheres mais jovens, tornou-se um exemplo do terror que impunha esse controle. Seu corpo mostrou sinais que os sacerdotes interpretaram como uma ameaça à ordem do templo.
Não importavam as explicações nem a realidade médica. O único relevante era manter intacta a narrativa sagrada. Taia foi levada às câmaras de purificação, espaços fechados onde a fé e o medo se misturavam até apagar qualquer resistência. Ninguém mais a viu. Não houve anúncio, nem ritual público. Sua ausência foi suficiente para que as demais compreendessem a mensagem. O templo não precisava justificar seus atos. O silêncio e o temor garantiam a obediência. Cada mulher interiorizou a ideia de que seu próprio corpo podia se converter, a qualquer momento, em uma prova de culpa. Merit entendeu que o templo não venerava a pureza, mas o controle. A virgindade era uma ferramenta política, não uma virtude espiritual. O medo do sangue, da mudança natural do corpo, reforçava a dependência total das mulheres em relação ao sistema. Qualquer processo biológico normal podia ser reinterpretado como um sinal de corrupção. Assim, o templo conseguia algo fundamental: converter o corpo em um inimigo. Ao desconfiar de si mesmas, as esposas de Deus entregavam ainda mais poder a quem dizia protegê-las. O controle biológico fechava o círculo de dominação, garantindo que inclusive o mais íntimo ficasse submetido à vontade do templo. O período de gestação, dentro do templo, não era uma alegria nem uma esperança, era um sinal de alarme. Quando uma esposa de Deus mostrava os primeiros indícios, o discurso oficial falava de bênção, mas a realidade era muito distinta. O período de gestação rompia o equilíbrio do sistema. Introduzia uma variável que o templo não podia controlar por completo. Por isso, desde o primeiro momento, a mulher era isolada do resto. Merit foi testemunha de como aquelas que ficavam grávidas desapareciam da vida cotidiana do templo. Eram transferidas para espaços fechados, longe das cerimônias e do olhar público. Eram proibidas de falar com outras esposas de Deus. O silêncio voltava a ser a norma. O corpo gestante já não era sagrado. Era um problema que devia ser gerenciado com rapidez e discrição. O templo justificava esse isolamento como uma proteção especial. Diziam que a mãe precisava de descanso e purificação. Na realidade, tratava-se de apagar sua existência do imaginário coletivo. As esposas de Deus não deviam pensar em maternidade, porque a maternidade implicava vínculos, e os vínculos eram uma ameaça para o controle absoluto. Após o parto, o destino dessas mulheres estava selado. Os filhos não lhes pertenciam. Eram separados imediatamente e entregues ao sistema do templo. Algumas criaturas eram destinadas a funções religiosas, outras a acordos políticos ainda mais obscuros. As mães negavam-se qualquer contato. A dor não tinha espaço nem reconhecimento. Deviam aceitar a perda como parte de sua missão divina. As mulheres que sobreviviam ao parto raramente retornavam ao templo principal. Eram enviadas às chamadas fazendas do templo, lugares afastados onde viviam em condições duras, realizando trabalhos agrícolas até que seus corpos se esgotassem por completo. Para o sistema, já haviam cumprido sua função. Não eram mártires nem figuras sagradas. Eram recursos consumidos. Merit compreendeu que a gravidez não era uma bênção, mas uma sentença adiada. O templo falava de vida, mas administrava a morte de forma lenta e silenciosa. Cada nascimento reforçava na ideia de que ninguém era indispensável. Inclusive aquelas que haviam servido fielmente podiam ser descartadas sem cerimônia nem lembrança. Esse conhecimento aprofundou o medo. Não se tratava apenas de obedecer, mas de sobreviver o maior tempo possível dentro de um sistema que devorava a quem deixava de ser útil. A gravidez revelava a verdade mais cruel do culto. A esposa de Deus só era sagrada enquanto não alterasse o equilíbrio do poder. Merit compreendeu que a obediência absoluta não garantia a sobrevivência. Aqueles que seguiam as normas com maior rigor também desapareciam. O templo não premiava a fidelidade, premiava a utilidade.
Foi então que Merit começou a observar com atenção, a escutar mais do que falava e a entender que a única forma de continuar viva era aprender a mentir do modo correto. A fé se converteu em uma atuação constante. Merit imitava os gestos esperados, repetia as palavras exatas e mostrava uma devoção medida, nem excessiva nem insuficiente. No templo, destacar-se era tão perigoso quanto desobedecer. A sobrevivência dependia de passar despercebida. A mentira não era uma traição ao Deus, mas uma adaptação ao sistema que dizia representá-lo. Merit aprendeu a ler Nebet. Compreendeu que tipo de comportamento gerava aprovação e qual despertava suspeitas. Nebet não buscava pureza espiritual, buscava estabilidade. Enquanto a ordem se mantivesse, a verdade carecia de importância. Merit utilizou essa lógica a seu favor, convertendo-se em uma figura aparentemente exemplar, sempre disponível, sempre correta. Com o tempo, o templo começou a confiar nela. Essa confiança não se baseava na fé, mas na previsibilidade. Merit não causava problemas, não fazia perguntas e não provocava conflitos. O sistema via nela uma peça funcional. Assim, foram-lhe concedidas pequenas responsabilidades que a aproximavam do núcleo do culto. Não era poder real, mas sim acesso a informações. A mentira se transformou em uma estratégia de resistência silenciosa. Merit não buscava derrubar o sistema. Sabia que isso era impossível. Seu objetivo era simples: continuar viva. Cada gesto calculado, cada palavra contida, era uma forma de adiar uma condenação que parecia inevitável. No templo, sobreviver era uma vitória mínima, mas essencial. Merit entendeu que o culto não se sustentava pela fé autêntica, mas pela repetição de uma narrativa aceita por medo. Ao assumir esse papel, ao se converter no reflexo do que o templo queria ver, conseguiu proteger-se dentro da estrutura. A mentira deixou de ser uma escolha moral e passou a ser uma ferramenta de sobrevivência em um sistema que não oferecia nenhuma outra alternativa. O nascimento de uma menina dentro do sistema do templo não foi celebrado como um milagre, mas gerenciado como um problema que devia ser resolvido com rapidez. Quando Merit deu à luz, o discurso oficial falou de vontade divina e de equilíbrio sagrado. No entanto, por trás dessas palavras se ocultava uma urgência fria. Uma filha de uma esposa de Deus questionava a tua narrativa estabelecida e obrigava o templo a redefinir seu controle. A parteira compreendeu tarde demais a gravidade da situação. Havia visto nascimentos antes, mas nunca um que pusesse em perigo o relato sagrado. A menina não se encaixava nas categorias existentes. Não era uma esposa de Deus, mas tampouco uma simples criatura do povo. Sua existência levantava uma pergunta que o templo não podia permitir. Se o Deus precisava de esposas, o que acontecia com seus filhos? A resposta foi imediata e brutal. Para proteger o sistema, o templo eliminou quem podia falar. A parteira foi executada em silêncio, sem ritual nem explicação pública. Sua morte não foi um castigo, mas uma correção do sistema. A mensagem era clara: nenhuma fenda devia ficar aberta. A verdade, mais uma vez, devia desaparecer. Merit foi obrigada a aceitar um novo papel. O templo não podia destruí-la sem consequências, mas tampouco podia permitir-lhe ser mãe. A menina foi separada dela e absorvida pela estrutura religiosa. O vínculo foi negado, transformado em um conceito abstrato que não devia ser nomeado. A maternidade foi redefinida como uma função simbólica, não como uma relação humana. A partir desse momento, Merit deixou de ser apenas uma esposa de Deus. Foi apresentada como uma figura especial, próxima ao oráculo, uma intermediária entre o sagrado e o humano. Esse novo status não significava liberdade. Era uma jaula distinta, mais alta e mais visível. O templo utilizava sua história para reforçar sua autoridade.
demonstrando que inclusive as anomalias podiam ser absorvidas e controladas. Merit entendeu que o sistema não se rompia com contradições. Ele se adaptava. Cada crise fortalecia sua estrutura. O nascimento da menina não havia enfraquecido o templo, o havia obrigado a se aperfeiçoar. A nova ordem não oferecia redenção nem justiça, apenas garantia a continuidade de um poder que sabia se reinventar para sobreviver. A história de Merit demonstra que a esposa de Deus nunca foi uma ponte para o divino, mas a engrenagem perfeita de uma prisão invisível. Todo o sistema estava projetado para funcionar sem rebelião aberta, sem necessidade de violência constante. O templo não precisava de correntes quando podia controlar o medo, a fé e o silêncio. Cada ritual, cada norma e cada castigo silencioso serviam para manter intacto um poder que se apresentava como sagrado, mas agia como político e econômico. Merit sobreviveu, mas a sobrevivência não foi uma vitória. Nunca recuperou seu nome, seu passado, nem a liberdade de decidir quem era. O novo status que o templo lhe concedeu não a libertou, apenas mudou a forma de seu aprisionamento. A honra, apresentada como recompensa suprema, resultou ser a condenação mais eficaz. Uma jaula tão bem construída que não precisava de muros visíveis. A esposa de Deus não era escolhida para servir ao Deus, mas para sustentar uma estrutura que se alimentava de obediência e sacrifício humano. O sistema não desmoronava com o tempo, ele se aperfeiçoava. E enquanto o povo via devoção e glória, dentro do templo vidas eram consumidas em silêncio. A história de Merit não é apenas um relato do Antigo Egito. É a prova de como o poder, quando se reveste do sagrado, pode converter a honra em uma sentença e a fé em uma ferramenta de dominação absoluta.